Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Devir e hoje nós vamos aprender a jogar Jerusalém, Anno Domini. Devemos posicionar o deck de carta Mahani, conforme indicado aqui no tabuleiro, e abrir duas cartas. Colocamos as pedras no deserto, os pães nas montanhas e os peixes nos lagos. Cada jogador então deve posicionar um de seus seguidores em cada um destes espaços. Agora cada jogador pode colocar mais um seguidor em qualquer um dos três terrenos. Lembrando que nesta área não é permitido ter mais do que 3 seguidores de cada jogador. Também devemos fazer uma reserva com as oferendas e os denários. Então, em ordem de turno, os jogadores vão posicionar seus marcadores, sendo o primeiro no espaço 1, o segundo no espaço 2, o terceiro no espaço 3 e o quarto jogador no espaço 4. Além disso, o primeiro jogador recebe 4 denários, o segundo jogador recebe 5 denários, o terceiro jogador recebe 6 denários e o quarto jogador recebe 7 denários. Estes denários devem ficar em posse dos jogadores. Logo vamos mostrar a área do jogador. Aqui nesta parte nós temos os apóstolos, sendo 4 apóstolos roxos, 3 laranjas e o Judas que é prateado, e aqui os apóstolos brancos. Aqui o espaço da última ceia, nós devemos colocar a peça de Jesus no centro e cada jogador vai colocar um dos seus seguidores nestes 4 cantos aqui. Nesta área aqui do tabuleiro, nós vamos colocar as cartas de 33 Anno Domini. E cada jogador deve colocar um marcador de favor aqui conforme indicado no tabuleiro. Aqui embaixo nós temos as parábolas, elas são numeradas de 1 até 7 e nós devemos colocá-las em ordem decrescente, sendo 3 a primeira peça e 0 a última peça. Aqui nós posicionamos o marcador de Sinédrio, além das 7 peças de Sinédrio, cada jogador escolhe uma cor e vai receber um tabuleiro com a tenda da sua cor. Recebe dinheiro conforme a sua posição inicial, o verde, como é o terceiro, recebe os seus 6 denários. Devemos colocar a peça de revelação aqui neste canto. Vamos colocar também a peça aqui de armazém bloqueado e devemos posicionar nossos seguidores restantes. Além disso, cada jogador já vai sair com uma pedra, um pão, um peixe e um marcador de oferenda. E o jogador também recebe suas cartas iniciais, que é indicado a sua cor aqui e também no verso. E também as fichas de favor, que o verso é da cor do jogador. Cada jogador então deve comprar 5 cartas do seu baralho. E o jogo ele se passa em diversas rodadas. Algumas ações farão o marcador de Sinédrio avançar nesta trilha. E o jogo termina imediatamente quando ele alcançar o último espaço. Na sua vez, o jogador sempre deve baixar uma carta, fazer a ação do local, fazer a ação de seguidores da esquerda para a direita, vai ver se pode ou não visitar um apóstolo, comprar cartas Mahani, repor a sua mão até ficar com 5 cartas e então passar a vez. Agora nós vamos dar uma olhada em cada uma das ações. Primeiro vamos dar uma olhada nas ações de locais. Quando o jogador baixa uma carta com o símbolo do mercado, nós vamos ativar esta parte do tabuleiro. Aqui nós podemos vender ou comprar os produtos conforme o valor aqui indicado, e nesta ação você pode vender peixe e com o valor do peixe que vendeu comprar outros produtos. Caso não faça nenhuma ação aqui de produto, pode comprar uma carta ao custo de uma moeda. A carta adquirida pode ser qualquer uma das duas abertas ou uma fechada. Essas cartas de locais, deserto, montanha e lago, funcionam da mesma forma. O jogador que baixar essa carta vai receber recursos igual ao número de seguidores que tem. Por exemplo, se o jogador verde vier aqui, vai poder pegar 2 pães porque ele tem 2 seguidores. Lembrando que não pode ter mais do que 3 seguidores em cada uma dessas áreas do mesmo jogador. Com a ação do templo, o jogador pode então pagar 1 denário para enviar um seguidor para o deserto, 2 denários para enviar um seguidor para as montanhas ou 3 denários para enviar um seguidor para o lago. O seguidor deve sair do nosso tabuleiro. Então, se o jogador pagar uma moeda, retira um seguidor daqui e coloca lá no deserto. Agora nós vamos dar uma olhada em cada uma das ações de seguidor.
Lembrando que estes ícones nós vamos encontrar nas cartas e também na Última Ceia. Existem duas formas de colocar seguidores na Última Ceia, sendo a primeira delas ir à Última Ceia. Então nós devemos pegar algum seguidor que esteja nesta área do tabuleiro. Nós sempre devemos escolher da área que tiver mais seguidores da nossa cor. Caso esteja empatado, nós escolhemos. E então a gente pega e, quando eu for colocar um dos meus seguidores na Última Ceia, eu tenho que ver aonde que eu vou posicionar e pagar o seu custo. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou ter que pagar uma pedra mais 2 pedras. Estas 3 pedras devem sair do meu armazém e volta para o estoque geral. E sempre que nós taparmos um símbolo, a gente pode receber aquela recompensa, com exceção do Sinédrio. Este símbolo aqui, ele sempre é executado. Mais à frente veremos para que ele serve. Segunda forma de virmos aqui é ser convidado para a Última Ceia. Da mesma forma, vamos pegar do local que tivermos mais. A diferença é que dessa vez, ao alocar, nós não vamos pagar o custo, ou seja, para colocar aqui esse seguidor, o jogador não precisa pagar a pedra e nem os 2 pães. Sempre que o jogador colocar um seguidor na Última Ceia, ele deve optar por receber ou não um marcador de oferenda. Cada marcador de oferenda vai conceder um ponto de vitória no final do jogo, porém ele vai ficar ocupando um espaço do nosso armazém até o final da partida. Na ação de trocar de lugar, o jogador pega o seu seguidor e pode mover para um espaço vazio. Caso tenha uma recompensa, ele vai receber e não precisa pagar os recursos daquele local. A próxima ação que nós vamos ver é a ação de fazer um favor. Então, quando o jogador jogar a carta que tiver este símbolo, nós vamos pegar o marcador e andar aqui um espaço. O jogador vai receber imediatamente a pontuação que está aqui descrita, além de ganhar uma carta 33 Anno Domini. Essa carta vai direto para sua mão. Agora o jogador escolhe um dos seus tokens de favor para entregar ao outro jogador. Então, o jogador poderia, por exemplo, pegar este tile, que vai dar 2 peixes para outro jogador, e o jogador que receber este tile vai deixar ele virado, onde vai mostrar um espaço de local no verso. Este local vai ser importante para visitar os apóstolos, que nós vamos ver logo mais. Se o jogador fizer o favor chegar nesta área, então ele libera o seu mercado, com mais um espaço aqui embaixo, e quando ele atingir esta área, ele ganha 2 denários. Já a ação de chamar um seguidor, nós podemos pegar qualquer seguidor que esteja aqui no nosso armazém e colocar sem custo algum em algum dos locais, lembrando de nunca exceder 3 do mesmo jogador. A ação de reunião do Sinédrio é a única ação que a gente sempre é obrigado a fazer. Então, no momento em que ela aparecer no jogo, nós devemos mover este marcador aqui em um espaço. Se o jogador mover a peça de Sinédrio e ficar ao lado de uma peça, então todos os jogadores vão pontuar conforme o que está dizendo naquela peça. Após todos os jogadores pontuarem, a gente vira ela para indicar que já foi pontuada nessa partida. Para escutar uma parábola, o jogador deve ter pelo menos um seguidor na Última Ceia. Com isso, ele pode pegar a peça da primeira parábola e colocar no seu tabuleiro de jogador. A parábola tem uma pontuação imediata e, se cobrir algum símbolo aqui, vai ganhar pão, peixe e chamar um seguidor. Devemos sempre colocar da esquerda para a direita. O jogador nunca pode ter 2 parábolas do mesmo nível no tabuleiro. Para ele ouvir a segunda parábola, então ele precisa ter 2 seguidores na Última Ceia. Para ouvir a terceira parábola, 3 seguidores e assim por diante. A ação de redistribuir cartas ela é muito importante para que a gente possa visitar um apóstolo. Isso porque nós devemos cumprir uma regra para poder visitar um apóstolo. Então, com a ação de redistribuir cartas, eu poderia juntar todas as cartas aqui do tabuleiro e então formar aquilo que precisa. Um templo, um mercado e o deserto. E a outra carta eu coloco aqui já para aguardar uma próxima sequência. Agora que nós vimos todas as ações possíveis, vamos ver como é que a gente faz para visitar o apóstolo. Depois de redistribuir as suas cartas, o jogador então pode fazer a visita ao apóstolo laranja, porque ele conseguiu a sequência exigida. Então o jogador vai ganhar a pontuação que está indicada, neste caso 9 pontos. As cartas que são iniciais vai para o seu descarte, e se utilizou uma carta de 33 Anno Domini ou Mahani, deve ir para o fundo do deck. O jogador também poderia visitar o apóstolo utilizando uma ficha de favor que tivesse ganhado em algum outro round. Neste exemplo, não precisaria das 3 cartas, já que uma ficha serve como o símbolo da carta. Ganharia esses 2 pontos e essa ficha é descartada do jogo.
Agora vamos ver as recompensas que os apóstolos dão e como que eles pontuam na última ceia. O apóstolo roxo, quando posicionado, concede a ação de ser convidado para a Santa Ceia. Ou seja, o jogador pode pegar um de seus seguidores e posicionar sem custo algum aqui na última ceia. Ele pontua 4 pontos para quem estiver mais próximo dele e à medida que for se afastando vai perdendo 1 ponto, ou seja, 4, 3 e quem ficar aqui vai ganhar 2 pontos de vitória. O apóstolo laranja, quando posicionado, ele pontua imediatamente, ou seja, esse aqui pontua 5 pontos, como não tem ninguém aqui não pontua nada, mas o verde que está aqui pontua 4 pontos de vitória. O favor do apóstolo laranja é pontuar imediatamente. O apóstolo branco, quando ele entra em jogo, então ele permite que os jogadores troquem de lugar. O jogador verde colocou este apóstolo aqui, ele poderia então trocar de lugar com o jogador vermelho. Dessa forma ele fica mais perto da peça de Jesus e vai garantir 7 pontos de vitória para ele. Também temos aqui a peça de Judas. A peça de Judas, quando ela é colocada no tabuleiro, o jogador que a colocou vai ganhar 5 moedas e então cada jogador que tiver na mesma fileira que Judas vai perder ponto. Quem estiver mais perto perde 5, 4 e 3 pontos. Lembrando que quem está ao lado dos apóstolos também ganha os seus benefícios ou seus malefícios no caso de Judas. A peça de revelação, o jogador pode a qualquer momento do seu turno virar ela e então ganhar a recompensa de um dos apóstolos. Caso o jogador não faça isso, ele vai garantir 5 pontos de vitória no final do jogo. Mesmo que não tenha mais apóstolo daquela cor, se o jogador fizer a sequência requerida por ele, ele ainda ganha a pontuação das cartas, porém não ganha o benefício que o apóstolo concede. Quando todos os apóstolos estiverem sentados à mesa, nós devemos então virar todas as peças de Sinédrio, e então nenhum jogador vai poder utilizar a sua peça de revelação, e no início de cada turno do jogador, ele vai mover um para frente. Lembrando que se ainda um jogador cobrir o espaço aqui do Sinédrio, ele vai andar também. Então, depois de fazer ação de lugar, ação de seguidor, visitar um apóstolo, o jogador ainda pode adquirir uma carta Mahani pagando 2 moedas, então devemos repor a mão e descartar recursos em excesso. Se o jogador tem 4 cartas na mão no final do seu turno, então ele compra uma carta nova para repor a sua mão. Caso ele tenha adquirido alguma carta durante seu turno, então ele já vai ter as 5 cartas e não precisa repor a sua mão. Nossos recursos estão limitados ao espaço do nosso armazém. Se porventura ao longo da rodada o jogador receber recurso, não tem problema, ele pode armazenar do lado de fora, porque ele só deve adequar o seu armazém com todos os recursos no final do seu turno. Então ele poderia ou utilizar esses pães para fazer alguma ação, ou então vai ter que descartar no final do seu turno. Existem 2 formas do jogo se encerrar. Ou este marcador chegar no último espaço, então a partida termina imediatamente, ou então quando algum dos jogadores colocar o seu último seguidor na última ceia. Isso quer dizer então que este marcador é movido automaticamente para o final e o jogo se encerra e a gente vai contabilizar pontos. Cada jogador vai pontuar conforme sua posição na última ceia. A peça de Jesus concede 7 pontos para quem está mais perto, 6, 5 e 4. E assim a gente vai fazer. O jogador verde, por exemplo, aqui receberia menos 5 pontos porque está perto de Judas. Aqui receberia 5 e aqui receberia 4 porque está ao lado desse. Aqui receberia 4, aqui receberia 6, 7 e aqui receberia 5 pontos de vitória. Além disso, cada jogador soma quantas fichas de oferenda tem, lembrando que é 1 ponto cada uma. Se não usou a sua peça de revelação, ganha mais 5 pontos, e conforme a quantidade de parábolas que ouviu ao longo da partida, vai ganhar esta pontuação. Uma parábola 1 ponto, 2 3 pontos, 3 6 pontos e assim por diante. Quem tiver maior pontuação é o vencedor em Jerusalém Anno Domini.